Quando as pessoas imaginam extraterrestres do espaço, acham que estão nos invadindo, nos estudando como cobaias, trazendo artifícios ou a paz mundial. Mas há os que não só acreditam neles, como acham que chegaram e vieram com apetite. Chamam esse predador extraterrestre de chupa-cabra. E ele vem se alastrando pela América, dando provas de seu apetite insaciável. Coelhos, frangos e especialmente cabras, todos achados mortos com perfurações estranhas no pescoço e o sangue drenado dos corpos. Seria um visitante vampiro do espaço que simplesmente considera a vida na Terra um alimento? Cuidado, humanos. Há um novo extraterrestre na área. Histórias de OVNIs. Vampiros extraterrestres. Miami, na Flórida. Um lugar onde o sonho norte-americano passa férias. Mas o sonho está virando um pesadelo. Este paraíso costeiro parece ter sido visitado por algo que chamam de... Chupacabras. 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 Chupacabra. Chupacabras. Chupacabra. Sim, o chupacabra, que em espanhol e português significam a mesma coisa. Originalmente foi um nome humorístico que poderia muito bem ser chupaconejos, o chupa-coelhos, ou chupaverras, o chupa-carneiros. Mas chupacabras tinha um apelo mítico. Os animais estavam sendo mutilados por toda a América Latina. Cada um morto de uma forma estranha e aparentemente do outro mundo. Perfurações no pescoço. Além disso, os corpos estavam completamente sem sangue. Há muitas explicações de extraterrestres a experiências genéticas que escaparam do controle. Mas seria mito ou ameaça? E se for verdade, quanto tempo levaria para passar dos animais para os fazendeiros? O chupacabra fez sua estreia norte-americana em Miami, na Flórida, em junho de 1996. Alguma coisa matou alguns frangos, um galo e 2 cabras. Mas aí, o chupacabra se descuidou e deixou provas físicas para trás. O homem que coletou essas provas em Miami é o Dr. Virgílio Sanches, um advogado experiente e também um dedicado investigador de OVNIs. Mas levou muito tempo para se convencer de que havia alguma verdade nas histórias sobre o chupacabra. No início, não prestei muita atenção nos tais chupacabras. Ouvi no noticiário, vi nos jornais, mas não prestei muita atenção porque achei que fosse uma superstição, parte de um conto de fadas ou inventado por alguém. Sua opinião mudou quando recebeu uma ligação de um amigo que investigava outro ataque do chupacabra. Pediram a ele que fizesse moldes dos rastros achados no solo. Embora cético, o Dr. Sanches não pôde recusar e foi investigar. Ao chegar no local, encontrou 27 frangos e 2 cabras. Todos com perfurações no pescoço. Era muito peculiar e chamou a minha atenção, pois não foi um predador comum que atacou aqueles animais. O fazendeiro mostrou a Sanches onde estavam as pegadas na terra. Por alguma razão, ele não pensou em levar os corpos para provar que o sangue fora drenado. O que ele fez foi tirar o molde da pegada de uma pata desconhecida. Como vê, é bem grande, maior que a de um cão ou qualquer outro bicho de estimação. Pode ser de uma pantera ou leão, mas não há nada disso aqui em Everglades ou em Miami.
Compare com meu rosto e veja como é grande. Compare e veja. E a partir daí, ele se convenceu de que havia algo estranho nessa loucura. Ele entrevistou testemunhas e cada uma descreveu características estranhamente similares. Eu não vi o chupacabras em pessoa, mas, seguindo a descrição feita por uma testemunha, vou tentar desenhá-lo. É mais ou menos isso. No fim de semana, moradores encontraram algumas pegadas estranhas que os levaram até essa visão terrível. Seus bichos mutilados de forma estranha e selvagem. Chama-se o chupacabra. Ele suga o sangue das cabras e de qualquer outro bicho onde possa enterrar suas presas extraterrestres. Quando alguns animais foram achados mortos com perfurações no pescoço, o caçador de OVNIs, Dr. Virgílio Sanches, insistiu que isso fora causado por um animal desconhecido à ciência. Um animal que pode ser de outro mundo. No momento, não faço ideia de que animal seja esse. Sei que é um animal físico, mas não gosto de especular. Contudo, baseado nas provas físicas, nos relatos de testemunhas oculares e no acúmulo de informações durante esses anos, posso garantir que estamos lidando com um animal físico. Dr. Sanches estava virando notícia com sua pesquisa sobre o chupacabra, mas ele não era o único que buscava a atenção da mídia. Ron McGill também estava de olho nos ataques de Miami. Nos 25 anos em que trabalhou no zoológico de Miami, ele já vira muitos animais, porém nada como um chupacabra. A primeira vez que ouvi falar do chupacabras foi quando vi pequenas notícias no jornal, na última página, pequenos parágrafos. Aí começaram a surgir mais coisas. Temos uma grande comunidade hispânica no sul da Flórida, e aos poucos a notícia foi se aproximando da primeira página. Aí, de repente, minha curiosidade aumentou. Eu queria descobrir o que estava vendo. Pesquisei na internet e achei um monte de informações sobre o chupacabras. Já havia adquirido vida própria na internet. Mas houve um grande ataque atribuído ao chupacabras, e a mídia me chamou e eu fui até lá. Quando McGill chegou, olhou as provas e desenvolveu uma explicação bem mais lógica. Há pessoas que deixam seus cães soltos, há cães vadios, e eles instintivamente se juntam e se tornam selvagens, e às vezes matam por diversão. Diria que foi um ataque de cães. Enquanto eu falava isso para as câmeras, uma senhora hispânica idosa que estava atrás de uma varanda falou: "Não, eu vi. Foi o chupacabras." Insistiu, imitando seu jeito de andar, e disse que tinha olhos vermelhos, grandes e brilhantes. É claro que todas as câmeras foram atrás dela. E aquela foi a chamada do noticiário das 6 horas. Foi uma notícia e tanto, tem de admitir. E o público tomou conhecimento. Então, em Miami, surgiram canções sobre ele, camisetas, adesivos de carro. Virou um fenômeno. O chupacabra se transformou no queridinho da mídia. E Miami inteira se perguntava: o que é isso? Ele gritou e correu. Não acredito no chupacabras, acho que é uma brincadeira. Parece ser bem real. Os cães são uma explicação plausível, embora mais provavelmente rasgassem a carne em vez de perfurá-la. É mais difícil descartar as testemunhas que viram o chupacabra, e não só os animais que deixou para trás. Tudo são conjecturas. Precisamos de provas irrefutáveis como o DNA. A seu favor, Sanches alega buscar apenas a verdade, então vai enviar suas amostras para a análise forense. Será que as provas vão dar respaldo ao seu palpite? E estamos lidando com algo extraterrestre?
Se o resultado sair e mostrar que isso pertence a um cão, um animal normal, encerro a investigação e vou para casa, porque já saberei a verdade. Estas são algumas amostras de pelos que o Dr. Sanches coletou de um ataque relatado no Chile. Esta é Lindsay Weiss, cientista forense do Laboratório de Vida Selvagem da Universidade Trent, no Canadá. Ela vai testar a estrutura do DNA presente na amostra de pelo. O teste vai nos dizer de que espécie se origina o pelo. A menos, é claro, que seja uma espécie desconhecida neste planeta. Mas, em primeiro lugar, como essa história se expandiu tanto? Para entender isso, precisamos voltar onde tudo começou. A ilha de Porto Rico. No verão de 1995, a notícia mais importante de lá era o tempo. Estava seco demais para a temporada dos furacões e todo mundo na ilha olhava para o céu esperando ver alguma chuva. De repente, a seca deixou as primeiras páginas. Os porto-riquenhos pararam de olhar para o céu e começaram a observar nervosamente a floresta. A 2 horas de San Juan, a capital de Porto Rico, fica a pequena cidade de Canóvanas. Ismael Aguayo é o xerife local. Seu verão relativamente parado foi interrompido por algumas ligações perturbadoras. Estou preocupado porque, além de cabras, também foram mortos cães e frangos. E também há alguns animais grandes, como vacas e cavalos. Estamos muito preocupados com o que está ocorrendo aqui. É por isso que nos envolvemos tanto, porque todos na cidade estão com medo. Houve cerca de 300 mortes na cidade. Ele recebeu um grande número de relatos vindos de toda a cidade sobre animais domésticos que morriam misteriosamente durante a noite. Algo com as tendências de Drácula estava à solta. E não demorou muito para que alguém visse a criatura. Madeleine Tolentino e sua mãe foram as primeiras testemunhas de uma criatura bizarra que deu início a uma onda de pânico em Porto Rico. No começo, fiquei apavorada e gritei. Minha mãe estava comigo. Ela também viu o chupacabra. Ele parecia ser de outro planeta. É, uma espécie de ET. Seus olhos. A boca era só uma linha. Uma linha. E ele atravessou a rua assim. Assim, como um canguru. Mas acho que é inteligente. Madeleine descreveu uma criatura com olhos extraterrestres, grandes e vermelhos, escamas nas costas, um cheiro forte, pernas como as de um canguru e a habilidade de saltar quase 2,5 metros. Estou esperando por ele. Se eu tornar a vê-lo, quero tocá-lo. Talvez ele fale comigo. Eu estou à espera dele. Estou mesmo. Sua descrição alimentou a ideia de que o chupacabra veio do espaço. Após Madeleine, muitas pessoas da cidade começaram a ver o chupacabra. Como Norca, uma professora de inglês da universidade local.
Creio que o chupacabras veio do espaço. Ele foi deixado aqui e não teve a sorte do ET, que tinha um dedo brilhante para poder ser levado de volta. Vou tentar desenhar a aparência dele. Ele tem cerca de 1,20 m, 1,5 m de altura. E a pele é amarronzada ou negra. A cara dele parece de um macaco. As pernas são como as do canguru. E tinha um tom avermelhado na cara devido ao brilho dos belos olhos. Ele não é um mito, nem fantasia. Ele é real. É bem real. Eu o vi, falei com ele. E me sinto feliz por tê-lo visto. Muito feliz mesmo. Sobre o que exatamente eles conversaram? De repente eu disse, você não é um animal. E continuei falando. Quando recebi uma mensagem na minha mente. Eu disse que não lhe faria nenhum mal e que só queria falar com ele. Perguntei se ele era o chupacabras e ele me pareceu confirmar isso. E eu disse, nossa. Norca descreve a criatura como se fosse boa e adorável. Amistosa o bastante até para conversar. Mas para os demais ainda era um monstro sugador de sangue. A contagem de animais mortos continuava a subir. Naturalmente, as mortes misteriosas dos animais estavam ligadas à criatura extraterrestre. Mas se for um extraterrestre, o que está fazendo em Porto Rico matando gado? E as descrições desse extraterrestre são diferentes de quaisquer outras. Mas como deveria ser a aparência de um extraterrestre? Todos fazemos uma ideia dele. Reptiliano, cabeça disforme, humanoide com olhos grandes, inseto enorme, feroz e pegajoso. Quem pode garantir que já não somos visitados por todos eles? O chupacabra pode ser o último a chegar aqui. Já se perguntou o que os extraterrestres comem no jantar? Se conseguem respirar nosso ar e lidar com nossa gravidade, não há motivo para não comerem as coisas que comemos, como cabras, frangos e um coelho de vez em quando. O radiotelescópio de Arecibo, a maior antena de rádio do mundo, está localizado bem no coração de Porto Rico. SETI Shostak pertence ao SETI, um grupo de doutores que caçam extraterrestres e buscam vida extraterrestre cientificamente. O Arecibo é uma ferramenta fundamental na tentativa de estabelecer contato com outras formas de vida. Quando pesquisávamos em Porto Rico, às vezes conversávamos com alguns moradores e 10, 20 anos atrás eles consideravam o telescópio com uma certa suspeita. Achavam que as intenções eram militares e estavam preocupados que pudesse estar bisbilhotando suas vidas. Era usado para pesquisar vida extraterrestre. Mas por que este radiotelescópio está em Porto Rico? Quando foi construído, ele foi projetado para estudar os planetas. Para se conseguir ver os planetas com um telescópio que tem certas delimitações, é preciso estar perto do Equador. Quem construiu esse instrumento queria posicioná-lo o mais perto possível do Equador, mas também queria um lugar politicamente estável e Porto Rico veio a calhar. Parece lógico. E ele tem uma explicação bem lógica para o fato de o chupacabra não poder estar mutilando os animais de Porto Rico. Às vezes, o observatório recebia uma ligação de alguém se queixando dos chupacabras e querendo saber sobre ele, sobre o extraterrestre comedor de cabras. Agora, vejamos por que ele comeria cabras.
É estranho, não? Provavelmente não as acharia muito gostosas. A ideia de alguém viajar centenas de anos-luz para comer cabras me parece bem estranha. Mas e se eles não foram atraídos pelas cabras? Há muito tempo se sabe que Porto Rico é uma área de OVNIs. Se esse telescópio está enviando ondas de rádio ao espaço atrás de sinais de vida extraterrestre, será que esses mesmos extraterrestres não estariam rastreando nossas ondas até o local de origem? Será por esse motivo que Porto Rico tem um número tão grande de aparições de OVNIs? Seria esta a primeira escala do chupacabra no planeta Terra? Ou há outra explicação? Há muitas aparições perto de aeroportos, principalmente aeroportos militares, onde há bases aéreas. Há dois jeitos de se considerar isso. Um é concordar que os extraterrestres estão nos visitando e têm interesse em nossos militares. A outra explicação é que há muitas aeronaves estranhas perto dessas bases aéreas, e é isso que tem sido visto. Talvez seja apenas um punhado de aviões norte-americanos os responsáveis por todas as aparições de OVNIs em Porto Rico. Embora isso desconsidere as testemunhas que alegam terem visto o chupacabra ou as perfurações nos animais mortos. Na verdade, toda a conexão entre o chupacabra e os extraterrestres ainda está meio obscura, para dizer o mínimo. Em Bradford, na Pensilvânia, vive um homem que pode esclarecer tudo isso. Scott Corrales é autor de um livro preeminente sobre o chupacabra e entende esse fenômeno talvez melhor do que qualquer um. Eu vivia no México nos anos 70, quando começaram as manifestações sobre OVNIs em Orocovis, uma das municipalidades da região central de Porto Rico. Mas o que isso tem a ver com o chupacabra? A atividade de OVNIs em Porto Rico ocorreu nos mesmos locais de onde vinham os relatos sobre o chupacabra. As aparições de criaturas começaram a se deslocar do centro de Porto Rico para a municipalidade de Canóvanas, perto da cidade de San Juan. Além de as pessoas descreverem El Chupacabra como um ser extraterrestre, foi a sincronia de sua aparição que ajudou a classificá-lo como uma criatura de outro mundo. Havia um grande anseio de associá-lo a OVNIs simplesmente, porque em alguns casos houve relatos descrevendo a criatura saindo de naves pousadas ou caindo de uma nave. Se ele realmente se separou de sua nave-mãe, com certeza iria se deslocar ao atingir o solo. Numa velocidade chocante, as aparições do chupacabra saltam de Porto Rico, do outro lado do Golfo do México, para a América Central, do Sul e do Norte. O chupacabra agora havia se tornado um fenômeno latino-americano. Por volta de 1996, o chupacabra já havia alcançado o status de superastro. Assim como uma versão latina do Pé Grande ou do Monstro do Lago Ness, o chupacabra alimentou os tabloides. Quanto mais sensacional o ataque, menos a sério era levado. E lentamente os relatos cessaram. Mas os animais continuam a ser mortos de formas que são difíceis de explicar. Uma explicação sobre o que essa criatura parecida com um vampiro possa ser tem sua origem numa galáxia muito distante. O que seria essa coisa? Um mito? Um extraterrestre? Ou outra coisa? O presidente do Clube Cosmos do México, Marco Reynoso, é a pessoa perfeita para descobrir. Ele soube de um ataque a 2 horas de Monte Rey, no México. Dizem que uma cabra foi morta de uma forma muito estranha e ele quer encontrar o fazendeiro para saber da história. Marco desconfia que a cabra foi morta pelo chupacabra e vai investigar. Vamos até a cidade de Linares para tentar saber alguma coisa sobre o ataque do chupacabras. Marco começou a se interessar por coisas paranormais em 1986, quando viu algo muito estranho na cozinha de seu pai.
Eu tive um contato imediato de terceiro grau, cara a cara, na casa dos meus pais. Vi algo que parecia um gárgula. Não é algo que se vê todos os dias. Não é de surpreender que tenha se tornado um obstinado pesquisador de coisas paranormais. Ele segue o rastro do chupacabra desde que os ataques começaram no México, em 1996. Desde a última década, ele desenvolveu uma teoria única sobre o que seria o chupacabra. Eu acho que o chupacabras é uma mutação de um inseto muito grande. O motivo da minha alegação se baseia na forma como ele ataca, que se parece com o modo como uma aranha mata sua presa. Elas injetam uma espécie de anestésico para fazer a vítima adormecer. Então liberam um ácido que dissolve os órgãos para que possam ser sugados com o sangue. Esse animal come como um mosquito. Não tem um sistema digestivo adequado. Marco continua sua pesquisa e caça o chupacabra como um detetive particular. Procuro a Rua Maestro. Por favor, onde fica? É a segunda à esquerda. Certo, obrigado. Ele conseguiu encontrar o fazendeiro que relatou o ataque do chupacabra. Mas está um pouco atrasado. O ataque ocorreu há mais de um ano. Se havia alguma prova, animais mortos, rastros, amostras de pelos, nada mais existe. Já desapareceu. Mais uma vez, a investigação de Marco o leva mais a becos sem saída do que a animais mortos. Esse foi apenas mais um dia na vida de um investigador de chupacabra. Mas agora temos 3 explicações possíveis sobre a natureza do chupacabra. É um ser do espaço, um cão ou um mosquito mutante gigante. Um inseto gigante pode ser uma forma engenhosa de explicar as perfurações e a falta de sangue, mas ainda não explica como a criatura conseguiu saltar de Porto Rico para a metade da América Latina em questão de um ano. Scott Corrales tem uma teoria interessante que pode ajudar a esclarecer isso. Ao discutir teorias sobre a origem de extraterrestres, sempre levamos em consideração a hipótese extraterrestre, mas devíamos considerar mais a possibilidade intradimensional. Podemos entender melhor essas outras dimensões ou níveis mais altos de existência quando pensamos num prédio de apartamentos. A teoria se baseia na ideia de que há uma série de universos ou dimensões paralelas. Segundo essa teoria, os humanos são apenas inquilinos que ocupam um andar de um prédio. Digamos que seja o segundo andar. Esta é a nossa realidade. Nos demais andares, vivem inquilinos bem diferentes. Talvez os pés grandes estejam no terceiro andar. E acima deles, fiquem os chupacabras. Todos nós vivemos no mesmo prédio, mas em andares diferentes. Podemos entrar em contato com esses outros inquilinos do nosso prédio intradimensional sempre que os encontramos nas áreas comuns. Essas áreas comuns funcionam como portais entre dimensões em locais como o saguão, a escadaria e o elevador. Locais que todos os inquilinos do prédio usam. Todas as lendas humanas parecem citar locais que são amaldiçoados ou assombrados, variando de cultura a cultura, de país a país. Mas o fato é que existem lugares onde se pode fazer contato com esses habitantes de outras realidades. Talvez esse fato não fosse procedente. Porém, Corrales acredita que uma dessas áreas comuns é a floresta El Yunque, em Porto Rico. Com mais de 11.300 hectares, há bastante espaço para um chupacabra se esconder. Corrales acredita que a floresta funcione como um portal e que o chupacabra
não seja a única coisa que passa através dele. Pelo que sei, os OVNIs têm se manifestado regularmente fora de Yunque. Sabemos de desaparecimentos humanos que vão desde andarilhos a pessoas comuns que desviaram de uma trilha na montanha e nunca mais foram vistas. Isso nos anos 60 e talvez até nos anos 50. Talvez a floresta Eliunque seja um portal intradimensional. Ou talvez os turistas apenas não soubessem ler um mapa. Seja como for, há muito tempo que Eliunque é conhecida pelos locais como um lugar estranho e misterioso. Talvez oculta sob toda essa névoa paranormal, haja ainda outra explicação para o chupacabra. E todos os sinais levam diretamente ao Tio Sam. Em 1995, o chupacabra e suas conexões com OVNIs colocaram Porto Rico no mapa dos extraterrestres. Mas há um homem que acredita que El Chupacabra tem a ver com os norte-americanos. Orlando Pla é um pesquisador de OVNIs e paranormalidade que vive há muito tempo em Porto Rico. Para ele, todas as coisas estranhas e bizarras nesta ilha apontam para os militares norte-americanos. Quando vou investigar um fenômeno ligado ao chupacabras, primeiro aponto meu dedo para baixo e procuro conexões militares e operações secretas, antes de apontar o dedo para cima e dizer que veio lá do espaço. Para entender onde Orlando quer chegar, é preciso um curso rápido sobre a história porto-riquenha. Na Guerra Hispano-Americana de 1898, Porto Rico foi anexado pelos Estados Unidos, mas em 1952 obteve certa independência. Mas não o bastante para impedir o Pentágono de transformá-lo num pedaço dos Estados Unidos. No auge dessa situação, os militares norte-americanos tinham no mínimo 25 instalações por toda a ilha. Há uma relação muito íntima entre os militares e Porto Rico. Mesmo quando você vai a Eliunque, não consegue desfrutar de sua plenitude, de tudo que ela tem a oferecer, porque 75% da floresta é controlado pelos militares. Orlando acredita que muitos dos fenômenos estranhos que ocorrem na ilha têm explicação nessa presença militar maciça e que Porto Rico está sendo usado como um grande laboratório para experiências norte-americanas. Por lei, a CIA não pode conduzir operações dentro dos Estados Unidos. Mas Porto Rico ainda é considerado um território internacional. E segundo Orlando, a CIA fazia algumas coisas bem sinistras. Eles podem fazer o que quiser na ilha. Nos anos 50, sem tomar nenhuma precaução, sem dizer a ninguém, eles começaram a experimentar contraceptivos nas mulheres porto-riquenhas. É verdade. As mulheres porto-riquenhas receberam pílulas para controle de natalidade que ainda eram bem experimentais e, basicamente, elas foram usadas como cobaias. Mas isso não é tudo. Nos anos 60, Eliunque sofreu experiências com o famoso agente laranja. Isso também é verdade. As florestas de Porto Rico eram bem similares às do Vietnã e os militares norte-americanos queriam ver se seu agente desflorestador funcionaria. Mas é aí que a coisa fica realmente interessante. Na Segunda Guerra Mundial, a CIA criou um ser mítico que comeria uma pessoa viva e sugaria seu sangue para que os soldados japoneses não lutassem na selva. E também há alguma verdade nisso aqui. Quando as tropas norte-americanas estavam lutando nas Filipinas, ouviram a lenda do chamado vampiro S1. Os militares norte-americanos exploraram o mito do vampiro, drenando o sangue de soldados mortos e deixando seus corpos à amostra para impor medo ao inimigo.
Orlando vai mais além. Ele acredita que a CIA, na verdade, tentou criar um monstro sugador de sangue. Orlando crê que as experiências aconteceram de fato e que o chupa-cabra seja o resultado. Como sabemos que um ataque do chupa-cabras ou um ataque mutilador é para valer? É preciso observar o que ocorre ao redor da cena de mutilação, quando você começa a ver pessoas do governo por perto, quando vê a Defesa Civil, as equipes da SWAT, quando vê militares, quando vê grupos de busca, sabe que o ataque é para valer, que algo muito estranho está acontecendo. Porque o governo não vai investir milhares de dólares por causa de um cachorro selvagem que invadiu um quintal e matou alguns frangos. A ideia de que o chupa-cabra é um experimento da CIA que fugiu ao controle parece um pouco improvável. O problema é que ele não é o único que diz isso. Até o xerife de Canóvanas acredita que a CIA esteja fazendo alguma coisa na ilha. Pero me incliné más a que era um experimento. Chupacabra é um experimento de vários animais. Estou mais inclinado a crer que seja uma experiência. O chupa-cabra é uma experiência feita com algum animal que fugiu ao controle. E o que eles criaram conseguiu escapar. Em várias ocasiões, estávamos nas montanhas tentando encontrar o chupa-cabra, quando apareceram algumas pessoas do governo federal com cães. Talvez seja um pouco suspeito o fato de um xerife não ter permissão para fazer exercícios de treinamento no maior parque nacional do seu próprio país. Então agora temos 5 explicações possíveis para o chupa-cabra. Primeira é um extraterrestre. Segunda é um cão. Terceira é um inseto gigantesco. Quarta é um vizinho nada amistoso do nosso prédio intradimensional. Quinta é uma experiência que fugiu ao controle da CIA. Mas não há nenhuma prova. Apenas teorias. No ano 2000, houve uma nova onda de ataques do chupa-cabra, desta vez no Chile. Virgílio Sanches, nosso caçador de OVNIs de Miami, foi lá coletar provas para comparar com o que encontrara na Flórida. Muitas pessoas acham que sou louco ou maluco. Mas não trabalho para as pessoas. Não sou astro de cinema. Sou um investigador de OVNIs e do chupa-cabras. Quero saber a verdade por interesse próprio. Se você quiser acreditar, acredite. Se não quiser acreditar, por mim tudo bem. Precisamos de uma investigação científica, mas para isso é preciso uma prova física. Dennis Murray é um rastreador profissional e também ocupa a cadeira de pesquisa canadense em ecologia terrestre. Ele concordou em examinar algumas provas do Dr. Sanches. Desde os primórdios dos tempos, os humanos foram cativados pela ideia de criaturas míticas. Porém, pelas minhas avaliações, esse molde é característico de um cão ou de um animal da família dos cães, a família canina. Digo isso porque apresenta as marcas características de 4 dedos e também é mais ou menos simétrica. Se passasse uma linha no meio da pegada, obteria uma espécie de reflexo. Também demos a ele uma série de fotografias de outros moldes coletados por Sanches. Murray insiste que todas elas são de um cachorro. Baseado no que vi nas fotografias e no molde de gesso, não há razão para acreditar que esse animal venha de outro lugar que não seja a Terra.
Isso é bem conclusivo. Mas lembram-se disso? Se o resultado sair e mostrar que isso pertence a um cão, um animal normal, encerro a investigação e vou para casa. Porque já saberei a verdade. 25 frangos e 2 cabras foram mortos de um modo estranho. Havia incisões e marcas de mordidas no pescoço. Em Miami, na Flórida, o chupacabra é notório. A grande comunidade hispânica da cidade acompanhou a série de mortes do chupacabra de Porto Rico até o Chile e México. E agora chegou ao seu próprio quintal. Não é mitologia nem lenda. Estamos lidando com um animal real. Alguns acharam que tinha uma origem mais sinistra. O chupacabras resulta de uma experiência dos Estados Unidos. Outros estão convencidos de que foi deixado por visitantes extraterrestres. Creio que o chupacabras veio do espaço. Muitos estão preocupados não apenas com o gado, mas com suas vidas. O Dr. Sanches vem reunindo provas sobre o chupacabra durante os últimos 20 anos, inclusive amostras de pelos. Esta é de um ataque do chupacabra no Chile. Ele concordou em mandar a amostra para o Laboratório de Vida Selvagem na Universidade Trent, no Canadá, onde Lindsay Weiss irá prepará-la para o teste de DNA. Acabei de receber alguns pelos com uma boa quantidade de pele. Ou seja, provavelmente conseguiremos obter algum DNA da amostra e vou usar esse DNA para identificar a espécie. Primeiro, ela tem de extrair o DNA e depois ampliá-lo e visualizá-lo. Depois vem a sequenciação, a parte mais importante. A sequência da amostra será comparada com as sequências de DNA de todos os animais conhecidos. Alô? Alô, Dr. Sanches? Sim. Dr. Sanches, aqui é Lindsay ligando do Laboratório Forense de Vida Selvagem. Como vai? Bem, obrigado. Ótimo, tenho os resultados das amostras que enviou. Ótimo. Os resultados revelaram que os pelos pertencem a um cão doméstico. Tudo bem. Era o que esperava? É. Certo. Até logo. Até logo. Então, era um cão, afinal. Mas isso não prova que os cães sejam responsáveis por todos os ataques atribuídos ao chupacabra. Vou continuar a enviar essas amostras a outros laboratórios para descobrir a verdade. Parece que o Dr. Sanches ainda não vai desistir do chupacabra. E há muito mais pessoas convencidas de que há uma criatura extraterrestre à solta. No zoológico de Miami, Ron McGill sabe que sua explicação ainda não foi bem aceita. Esse é o chupacabras, o animal com olhos vermelhos grandes e brilhantes. Porque é apaixonante, uma grande história e vai continuar a ser por muitas gerações. Creio que meus netos e bisnetos ainda vão falar sobre o chupacabras. Falarão sobre ele e tomara que não olhem para mim como se fosse o grande ingênuo da história. Mas ainda há relatos de animais estranhamente mutilados. Os ataques de cães poderiam explicar por que eles foram mortos, mas não comidos. Talvez até as perfurações no pescoço. Mas ninguém ainda explicou direito por que os animais foram encontrados sem nenhum sangue. As testemunhas continuam a crer e as carcaças continuam a se amontoar. O planeta Terra é um lugar muito grande. Seria arrogante acreditar que os humanos já viram tudo o que há nele.
É bem possível que haja espécies ainda não descobertas aqui, vivendo entre nós. E quem sabe, com certeza, de onde elas vieram. Versão brasileira, DPN Santos.